Eu vi comparações aí, a última vez que o Botafogo tinha tomado 6 gols num único jogo, tinha sido em 2010, Campeonato Carioca, Nilton Santos, estreia daquela camisa cinza, e só jogou com aquela camisa uma vez, só nesse jogo, depois sumiu a camisa, 6-0 para o Vasco, terceira rodada do Campeonato Carioca. Uma goleada como essa costuma, na cultura do futebol, costuma produzir consequências. O que aconteceu naquela goleada de 2010? O Estevão Soares, que tinha acabado de chegar, era o terceiro jogo, foi demitido. Não resistiu. O que acontece depois daquilo? Chega Papai Joel, Joel Santana com a sua pranchetinha e é campeão carioca. Ganha aquela mesma Taça Guanabara em cima do mesmo Vasco, no Maracanã, 2-0, com o Louco Abreu batendo pênalti, vibrando, e ganha a Taça Rio do Flamengo, com a cavadinha do Louco Abreu, 2 gols de pênalti, um do Herrera, o Jefferson pegando do Adriano, e aí o Botafogo ganha os 2 turnos e é campeão direto. Somália, na final, improvisado pelo Papai Joel como lateral direito para segurar o Juan. O Botafogo se lembra bem dessa história. E o Botafogo evita um tetracampeonato do Flamengo. Então, uma derrota como essa, repito a frase, na cultura do futebol, não é só do futebol brasileiro não, geral, costuma produzir consequências. E a consequência mais esperada, imediata, comum, é a demissão do treinador. Confesso a você que nesse momento, gravo o vídeo às 11h03, hoje gravei mais tarde o vídeo, 11h03 da manhã, sigo surpreso com a não demissão do Franklin Carvalho, que é a última herança, o último resquício de irresponsabilidade da gestão John Textor. Irresponsabilidade, porque, vamos lá, o Botafogo do John Textor foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, isso é inegável. A gestão do John Textor entrou para a história positivamente por esses títulos conquistados, mas a gestão de John Textor também se caracterizou por decisões absolutamente inconsequentes, como contratar jogadores e não pagar, a lista de transfer bans, a extensa lista de transfer bans que o Botafogo sofreu recentemente, foi resultado dessa gestão financeira irresponsável, e irresponsabilidade também em contratações de treinadores. Franklin Carvalho foi escolha do seu John Textor, sem nenhuma bagagem, nenhuma experiência. David Ancelotti, sem nenhuma bagagem, sem nenhuma experiência. Renato Paiva, que não foi nem o plano A, nem o plano B, nem o plano C, nem o plano D, quando foi contratado. Ninguém entendeu, sério. Saiu o Arthur Jorge, o Botafogo chegou a falar até do Roberto Mantini. Vai chegar o Renato Paiva, o torcedor, era a final da Recopa, era a noite do jogo de volta contra o Racing. Broxou todo mundo. O torcedor falou, Renato Paiva? Então, essa é a gestão, essa foi a gestão de John Textor. As escolhas, porque aí o torcedor vai falar, pô, mas não para ninguém. Depois do Arthur Jorge, não para ninguém. O Renato Paiva ficou 120 dias, o David Ancelotti ficou 160 dias, o Anselmo ficou 3 meses, o Franklin agora vai ficar o quê? 4, 5 meses, não para ninguém. Mas o Botafogo faz escolhas ruins. É óbvio que não vai parar ninguém, as escolhas são ruins. O trabalho do Franklin Carvalho é mais um trabalho ruim. Aliás, treinador que recebeu um aumento, hein? Nem o Arthur Jorge recebeu depois de ter sido campeão brasileiro e da Libertadores. Acho até que o Arthur Jorge de Santos também não teve nada nessa história, tá? Mas é irônico. Tava aí, ó, negociando com o Vasco durante a Copa do Mundo. O que foi prometido ao Franklin Carvalho para que ele permanecesse, além do aumento salarial? Fica tranquilo, irmão. É contigo, até o fim do ano tá tudo certo. Só que você tomou um 6-1 agora. Com erros crassos do treinador do Botafogo. Crassos. De um treinador inexperiente. Aí você paga o preço da escolha. Amigo, não tem como você plantar feijão, colher beterraba. Não tem como. Você traz um técnico inexperiente que vai para a altitude e escala o Ponte, ao invés do Vitinho, que além de ser um marcador muito melhor, isso é inegável, é o grande ponto forte do Vitinho,
Foi um jogador que, há alguns meses, jogou numa altitude superior à altitude de Cusco, lá em El Alto, pela seleção brasileira, e fez uma partidaça. Tecnicamente, taticamente e fisicamente, é um jogador muito mais adequado para o jogo de ontem, para a altitude, do que o Ponte. Aí ele vai e bota o Vitinho no banco. Aí ele põe na outra lateral o Marçal, sem ritmo, com 7 minutos de jogo. O Marçal estava com a língua de fora. 7. Além de ser um cara sem ritmo, de um jogador já com uma idade avançada, jogando numa condição muito desfavorável, que é a altitude, você ainda perde a bola parada do Alex Telles, que fica no banco. O Alex Telles que 5 dias antes fez um gol de bola parada contra o Fluminense. E como é que saiu o gol do Botafogo ontem? Bola parada com o Matheus Martins. Se o Alex Telles estivesse em campo desde o início, talvez pudesse ter saído um gol no primeiro tempo. Então, assim, erros crassos. Aí ele vem na coletiva dizer, não, o Danilo, a gente colocou ali numa proteção aos zagueiros. Não, ficou o Huguinho exposto. O Danilo não estava ali. Ficou um Montoro para fazer recomposição pelo lado esquerdo. Não vai fazer, desculpa, se você esperar isso no nível do mar do Montoro já é difícil. Imagine numa altitude de 4.000 metros. Ele só errou. Aí tudo cagado, 3-0, ele tenta mudar. Nas alturas de Cusco com um time misto pela ida das oitavas contra o Cienciano, começou no mergulho do mascarado Matias Súcar aos 17 de bola rolando. 2 minutos mais tarde, outro levantamento para a área, ajeitada de cabeça e Nery Bandeira completou. Confusão no campo, reclamação botafoguense e também dos peruanos. O VAR analisou tanto a posição de Amondarain na assistência, quanto o toque no braço do autor do gol. 6 minutos mais tarde, com direito a uma passada do juiz no monitor e que se somaram a mais 3 de pausa para hidratação, veio a validação do lance 2-0. Dali em diante, apagão carioca e a diferença no placar dobrou até o fim do primeiro tempo. O terceiro nasceu na falha de Alisson, sobra no meio da área e dos pés de Súcar, a bola lentamente se dirigiu para a rede, segundo dele na partida. Não demorou muito e com uma pancada de fora no ângulo, sem qualquer chance de reação para o goleiro botafoguense, Marcos Martinichi anotou o quarto. O grupo do técnico Franklin Carvalho foi para o intervalo abalado. Quando voltou, até esboçou uma pequena reação. De falta, Matheus Martins 4-1. Só que ficou só naquilo mesmo, até porque os peruanos controlaram a pressão no lance em que reclamaram de um agarrão de Justino em Bandeira na área. No meio do tumulto, vários jogadores do Cienciano foram ao chão. As imagens flagraram uma cabeçada de Marçal no rosto do uruguaio Christian Catito. O juiz não deu nem a penalidade e tampouco aplicou cartões. Daquela maneira, o jogo seguiu no ritmo de antes. Em tabela pelo miolo botafoguense, assistência de Holberg para a finalização de Bandeira era o segundo dele e o quinto do Cienciano. Já o sexto foi também o terceiro de Súcar na definição de um contra-ataque fulminante. 6-1, amasso histórico. Jamais alguém conseguiu reverter um placar tão elástico assim em qualquer competição da Conmebol. O Botafogo, há 16 anos, desde o Carioca de 2010 para o Vasco, não sofria 6 gols de uma só vez. Pressão para cima da equipe comandada por Franklin Carvalho, que nos acréscimos, no lançamento de Ferrarese, até voltou a agredir o rival na conclusão de Edenilson, porém em posição irregular. Lance anulado e, sendo assim, quinta que vem, resta a chance do milagre no Engenhão. No Garcilaso de la Vega, cabeça quente e a polícia precisou controlar os ânimos dos jogadores para evitar um confronto nos vestiários com a comissão técnica peruana. É um dia difícil para nós, todos os botafoguenses, que nos envergonha, obviamente. Nós não podemos estar condicionados pelo resultado deste primeiro jogo, mas obviamente que a nossa situação neste momento é muito difícil para todos os botafoguenses. É um dia que nos envergonha e ficará marcado para sempre. É vergonhoso, um resultado vexatório, não tem desculpa, mas a altitude 6-1 é muita coisa. Cicinho, eu fico pensando no jogador quando acaba a partida. A reação, a sensação, teve cabeçada do Marçal, teve lances polêmicos, reclamação, mas um resultado tranquilo para uma equipe peruana. Exatamente. E se tem uma coisa que acontece com o jogador após a partida é não conseguir dormir, né? Pelos erros. É o mínimo, né, Cicinho? Exatamente. Então, assim, é um resultado que incomoda muito, afeta para o jogo seguinte, traz desconfiança para o treinador, daqueles jogadores que ele optou por colocar.
E a questão de altitude, você tem que procurar outros meios, você não pode jogar de igual para igual. Então, você vê que as coisas não estão saindo da maneira que treinou, tudo aquilo que foi falado no vestiário, você fecha ali atrás e tenta sair no contra-ataque com organização. E o Botafogo, assim, ele perdeu de 6 porque foi uma equipe totalmente desorganizada, além do desentrosamento, desorganizada durante o jogo, e aí acaba passando um vexame desse. Como eu falei, pode dar adeus aí para a competição. Acho muito difícil você reverter. Lógico que no futebol a gente não pode tratar com impossibilidades, mas nessa situação em você se expor dentro de casa, é perigoso você ficar mais vergonhoso ainda com o rendimento. Que coisa, Edu Dracena, defesa, goleiro, todo mundo numa noite péssima. É um vexame que o Botafogo não precisava ter enfrentado. Renato, e é para pagar essa coisa da goleada, né? Isso é muito importante, mas que tire de lição, porque o futebol, você tem que entrar, é claro, com seriedade, com respeito, mas também concentrado. A equipe do Botafogo entrou totalmente desconcentrada, tomou os gols, sim, por mérito do adversário, mas também por muita desconcentração. Então, acho que isso mostrou que o Botafogo tem que evoluir bastante. É um jogo que vai ser de volta, tem que jogar pela honra, jogar pelo profissional. Não sei se vai classificar, é muito difícil você fazer 5 gols de diferença para levar para os pênaltis, mas eu entendo que eles têm que entrar em campo, honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível, porque o vexame já foi feito. Agora é tentar limpar um pouquinho do que foi construído nesse primeiro jogo. Ronaldão, e já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro com o Vitória lá no Barradão, que é sempre um caldeirão. E o Botafogo vai ter que assimilar essa goleada, pensar no jogo de volta, pelo menos vencer, para que, se não ficar na competição, saia honrado, pelo menos. Mas o lugar onde vai também é embaçado, viu, Renata? Pegar lá o Vitória no Barradão, se for essa nhaca, nessa moleza que foi aí, o Valisson vai sair com 12 no balaio, porque já tomou 6. Se tá nessa nhaca que foi lá no Barradão, toma mais 6 o Botafogo. Então tem que ficar esperto aí, pelo menos fechar o bloquinho. A gente até falou isso ontem. Fechar o bloquinho. Tá ruim o jogo, tá pegado. Fecha todo mundo, encosta todo mundo. Agora vocês ficam aí, passado, saiu até barato, viu? E se esse ano é bom com gelo só, hein, bebê? Sexta-feira com gelo. Lá no passado já foi campeão da Sul-Americana, já esteve no grupo do Galo também na primeira fase. Não é uma equipe tão ruim, mas também não é uma potência para fazer 6-1. Gente, vamos continuar no